Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 13. João 21, de 1 a 13. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais os 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os seus discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Esse texto, os últimos momentos do Senhor e a sua revelação pós-Páscoa aos seus discípulos, traz algumas inquietações aos nossos corações de um comportamento que é muito natural do ser humano. É muito comum o que os discípulos estão fazendo em nosso meio, na nossa realidade, na nossa igreja, nos lugares que nós convivemos. Alguns trabalham por demais, lotam a sua agenda num ativismo exacerbado, e a colheita desse trabalho ela é estéril, infrutífera. É o caso desses discípulos. Alguns, por outro lado, estão recebendo alguns milagres, mas não têm a sensibilidade de notar quem é o responsável por tamanho milagre, por essas bênçãos que Deus tem desencadeado. Aos que trabalham e não veem as realizações desse penoso trabalho, e aqueles que trabalham, que veem as realizações, que notam os milagres, mas não dão ao Senhor, não reconhecem a grandeza de Deus. Esses discípulos, eles estão passando um momento de frustração, de muita decepção. Esses discípulos deixaram tudo, deixaram famílias, deixaram o trabalho, eram pescadores, mas ouviu de Jesus uma mensagem: venham, vocês devem me seguir, farei de vós pescadores de homens. Eles investiram as suas vidas em Jesus. Eles dedicaram, foram contra a família, porque alguém com certeza da sua casa lhe chamou a atenção: por que você vai deixar a sua tarefa, a sua atividade por causa do Senhor? Eles tiveram que lidar com reações diversas dentro da sua própria casa por uma mensagem que ouviram de Jesus.
e dedicaram por 3 anos a sua vida, dia após dia, sem hora, sem feriado, sem folga, sem salário, por causa de um chamado que o Senhor lhes fez. Com a morte de Jesus, os sonhos e as expectativas que eles tinham foram todas destruídas. Estavam convivendo agora com a frustração, com a decepção, porque aquele que era motivo de esperança morreu. E nós temos o mesmo comportamento. Por vezes, nos lançamos em determinados desafios, nos empenhamos para uma tarefa e, passado alguns momentos, alguns dias, alguns meses, alguns anos, nos sentimos tão frustrados e começamos a lançar uma semente no coração que eu vou te dizer que é diabólica. Eu vou dizer que é diabólica porque o diabo é aquilo que é contrário ao projeto de Deus. O diabo é aquilo que está desorganizado. E existe uma semente que provoca tudo isso, que traz muitos transtornos a nós, que é a chamada comparação. Não compare. Não compare a sua família com a do outro. Não compare a sua vida com a de alguém. Porque isso gera infelicidades, transtornos que nós não podemos carregar. Comparação é uma semente do diabo que, uma vez plantada no nosso coração, tem um poder de destruir tudo, até os nossos sonhos. E nós vamos conduzindo a nossa vida por comparações. E aqui os discípulos, por causa de reverem a sua vida e como se lançaram ao projeto de Jesus, 3 anos de dedicação, com a morte dele, tudo se foi. Resta-me uma alternativa. Qual? Retornar às minhas práticas anteriores. Retornar ao passado. A frustração faz isso. A gente retorna de forma a comparar a nossa vida há 5, 3 anos atrás com a vida que temos hoje. Por quê? Porque tem um vazio no coração. Porque com a morte de Jesus, não foi só a morte. Algo maior aconteceu. Então, a tentativa de burlar essa frustração, a tentativa de apaziguar as nossas dores, é retornar a atividades ou a lugares que nos davam uma certa estabilidade, uma certa segurança. E eles retornam à pescaria, porque sabiam tudo disso, porque eram profissionais, porque conheciam muito da atividade da pesca. Voltam com vontade de fugir, de se esconder, porque não tinham mais como chegar em casa e contar para a esposa, para o filho: olha, eu acreditei em Jesus, segui por 3 anos e ele morreu. Provavelmente a mulher iria falar o quê? Eu te avisei. Você é um bobo. Como é que nós vamos comer? Agora você volte a trabalhar. Você não sabe pescar? Volta a pescar. E a fuga, e não encarar a realidade, faz com que a gente retome projetos já, etapas já concluídas. Não pensar em nenhum momento que isso já foi uma fase que eu ultrapassei e que Deus tem algo e projetos para o meu futuro, não para o meu passado. E aí começamos a comparar. Tivesse seguido Jesus, olha só, minha empresa poderia ter crescido. Eu, de pescador que tinha 1 barco, poderia ter 3 hoje, mas
resolvi empenhar a minha vida no propósito de Jesus. E hoje estou eu aqui, sem comida, sem prática, sem habilidade, e eu preciso retomar a minha vida. E retomamos para os lugares, repito, que nos davam segurança. Isso acontece muito no relacionamento. Quando temos uma briga, o namorado, quando briga com a namorada, ele começa a comparar. Fulano não fazia isso comigo. Me amava muito mais do que você. O meu pastor da minha igreja, ele não me tratava desse jeito. O Brasil, olha que país que nós vivemos. Ah, bom, Estados Unidos da América. Vai lá ver se ele vai te aceitar. Boa Europa. Vai lá ver se ela vai te aceitar. Se não tiver sangue, ame o Brasil, porque é esse país que te recebeu, porque é esse país que você nasceu, foi esse lugar que te acolheu. Nem o Paraguai acho que vai te aceitar, só o Brasil. Mas a gente gosta de comparar. Ah, aquele tempo na minha vida. E para tentar reforçar o nosso argumento, nós usamos falas inverídicas para tentar dar razão e conteúdo àquilo que afirmamos. Ah, meu tempo era o pescador maravilhoso, era o melhor. Mas ele agora está no mato sem cachorro. Eles agora retornaram para as suas atividades por vontade de fugir, por medo, e numa pesca estéril, algo que o Senhor não participa, nada apanharam. Porque aquilo que o Senhor não participa, porque aquilo que nós tentamos tapar o sol com a peneira e não encarar as nossas realidades, e não recordar das promessas de Jesus, o que faz a gente tropeçar, retroceder, voltar atrás, é se esquecer das promessas, e nós temos uma facilidade para esquecer. Nós temos uma facilidade de esquecer as garantias que nós demos. Nós vamos morrer do seu lado. Se o Senhor morrer, eu morro também. E aí, com essa busca de tapar um buraco na nossa consciência, a gente começa a exercitar, começa a trabalhar muito. Então siga o conselho oriental. Quando tudo estiver confuso, pare e espere. É um conselho bíblico. Espera, pois, pelo Senhor teu Deus. Mais uma vez digo, espera, pois, pelo Senhor teu Deus. E aí começam, para que aquele esforço todo? De que serviu uma noite inteira trabalhando? Só para legitimar o seu trabalho? Não, pelo menos eu trabalhei. Não estou à toa não, tá? Vocês estão vendo como é que eu estou me esforçando. Aquilo que o Senhor não está participando não vai adiantar esforço. Será frívolo, será banal, porque você não vai conseguir o seu objetivo, porque você está fugindo, ao invés de encarar a realidade e trazer à memória o que pode te dar esperança, que são as promessas que o Senhor te fez. Trabalhar a noite inteira, aquele passado concluído, não importa o que eu vou fazer, preciso estar ocupado. E naquela noite nada apanharam, porque trabalharam inutilmente, se esforçaram inutilmente, porque o Senhor não participava dessa jornada. É uma pesca estéril.
agenda tomada, muitos compromissos, muitas atividades. Você sabia que muitos compromissos e agenda e muitos eventos pode ser, embora no nome de Deus, ser uma cilada para te cansar aquilo que realmente você precisa dedicação e empenho? Certo momento eu converso com os irmãos que me ajudam aqui, mais de formas, todos me ajudam, mas aqueles que a gente marca algum evento, alguma programação, eu falo, a gente precisa ter sensibilidade, porque às vezes é uma cilada. Porque às vezes a gente vai se dedicar tanto para algo que Deus não deseja. Muitos eventos e muita agenda na igreja não significa que Deus está abençoando. Talvez pode ser uma armadilha para que os nossos esforços e o nosso empenho se lance nessa atividade, para a gente se esquecer daquilo que realmente vale a pena. Ah, não vou visitar não, porque eu estou muito cansado. Eu tenho culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não vou levar ceia para quem está no hospital, porque eu tenho culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ou então, fazer como Jesus, que se colocava sozinho num lugar à parte para orar e rever a sua jornada, e rever a sua missão. Mas eu quero te dizer, e quero não somente te entristecer, mas te alegrar nessa manhã, porque essa situação, essa pesca infrutífera, esse projeto sem êxito, ao clarear da madrugada, tudo poderá se resolver. Porque quantas e quantas vezes o Senhor vê o nosso empenho, vê a nossa dedicação, vê o nosso esmero por essa causa, e Ele se aproxima de nós. Ele vem socorrer o seu povo. Ele vem, no meio das nossas frustrações e das nossas decepções, trazer ânimo. Eu quero te dizer nessa manhã que, embora você pense que esteja nesse propósito de uma pesca infrutífera, estéril, você não vê nada na sua vida, eu quero manter a esperança no seu coração de que uma hora o Senhor vai aparecer. Ao clarear da madrugada, Ele vai se manifestar. E então eu preciso ter sensibilidade para ouvir a sua voz e saber que é Ele. Porque alguns ali estavam tão atarefados que nem notaram que era Jesus. Assim também, Deus está enviando mensagens, Deus está colocando amigos, amigas, companheiros, pastores, poetas, profetas ao seu redor, e está enviando mensagens, mas você talvez não tenha percebido. Um notou, o outro não percebeu, e no final das contas era o Senhor. É o Senhor que veio falar conosco. Como sair dessa situação de improdutividade, minha irmã, meu irmão? Como sair dessa pesca sem futuro? Esperar pelo Senhor. Aguardar pela chegada dEle. Ele vai se manifestar. E quando Ele aparecer, não tente titubear, mas saiba que é o Senhor se manifestando. Ele vai fazer algumas perguntas, e ainda estamos presos às nossas atividades. Às vezes não notamos que é o Senhor falando conosco, porque ainda nos lançamos a esses projetos e esperamos ter algum fruto. E por causa dessa agenda tão abarrotada, não notamos que é o Senhor. Mas algo vai acontecer. O Senhor se aproxima, não dá bronca, não chega falando assim: como é que vocês não perceberam que era eu? Eu sou Deus. Foi isso que Ele falou? Sabe que Ele falou assim, como acontece em Blitz, né? Blitz acontece isso pra caramba. Você sabe com quem você está falando? Falando com Jesus.
Como é que vocês não me notaram? Discípulos mesmo que eu encontrei, que nem perceberam que era eu. Não é assim que ele se aproxima. Ele é manso na fala. Uma pergunta que precisa ser feita hoje por você mesmo. Eu não vou mandar você fazer para o amigo do lado, para o irmão do lado, porque isso é meio brega, né? E até clichê. Mas uma pergunta que você precisa responder. Você deve fazê-la e você mesmo deve responder. Tens alguma coisa para comer? Esse é o Senhor que nós cremos, que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas decepções, que conhece as nossas frustrações e que não chega querendo saber como é que você está. Não, Ele quer suprir, Ele quer te ajudar. Ele vai direto ao ponto. Tens alguma coisa para comer? A melhor coisa que existe é transparência. Facilitar relacionamento é ser transparente. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. O que queres que eu te faça? Eu preciso ver. É uma tentativa que o Senhor sempre tem de lançar o homem para dentro dele mesmo, para que ele venha responder as perguntas e para que ele seja sincero. Tens alguma coisa para comer? O que queres que eu te faça? Eu preciso ver. Se fosse outro, o que queres que eu te faça? Eu preciso de alguém que me conduza até aqui todo dia. Não. Responda aquilo que incomoda o seu coração. Fale das suas verdades, nomeie os seus monstros, seus medos. Tens alguma coisa para comer? É descer da arrogância, do orgulho. Se esses discípulos ficassem no patamar ali da arrogância, da prepotência, tens alguma coisa para comer? Se fossem arrogantes e prepotentes, dizer, tenho não, mas já estou providenciando, muito obrigado. Próxima pescaria vai sair alguma coisa boa. Está precisando de ajuda? Não. Ok, então me recolho. Está precisando de dinheiro? Não. Então tá bom. Está precisando de um amigo para chorar? Não. Então tá bom. Aí depois falar assim, pô, pastor Sérgio nem me emprestou o lenço, estava chorando. Mas você falou que não precisava de amigo para chorar. Se a resposta fosse, tens alguma coisa para comer? E eles falassem, sim, temos. Como é que Jesus iria ficar? Ok, muito obrigado, vou me retirar. Tens alguma coisa para comer? Não, não temos. Essa é a nossa realidade. E o Senhor não chegou e falou, vocês estavam tão ocupados, vocês saíram tão apressados, esse esforço todo valeu a pena? Não é isso que Ele faz. Ele chama esses homens a essa resposta sincera, de que eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou desamparado. Como os discípulos no caminho para Emaús, eles contaram tudo para Jesus. Só o Senhor não está sabendo do que aconteceu aqui em Jerusalém, só o Senhor, o único peregrino que não sabe. Mas eles contaram, eles anunciaram, e a palavra de Jesus ressuscitado, minha irmã, meu querido ouvinte, tem poder para mudar qualquer situação. Tens alguma coisa para comer? Não. Então vocês devem lançar do outro lado. Saímos dessa situação de improdutividade quando Jesus chega e quando notamos que é Ele. E Ele não interrompe a pescaria. Tem gente que quer mudar de endereço, né? Minha família está um caos. Vou sumir dessa família.
Não adianta, que não é mudando de endereço que as coisas se resolvem, não é mudando o telefone, não é mudando o e-mail, não é fazendo outra página no Facebook que as coisas vão se resolver. Não é dessa maneira que a vida acontece. Repito o que eu falei outro dia, a vida não é propaganda de margarina. Tudo lindo, as crianças cheirosas. Vida não é propaganda de fralda. As crianças estão limpinhas. Não, é duro. A criança chora mesmo, faz pirraça e joga no chão. Está limpando lá e faz mais um pouco. É assim. Não é aquela mesa linda, né? É um monte de bagunça. Em uma situação de improdutividade, que o Senhor chega e Ele não interrompe a pescaria. É aí que está o milagre. Não adianta fazer de outro jeito, não adianta mudar a atividade. É preciso só ajustar. É preciso ouvir a voz do Senhor e lançar e fazer de uma outra maneira aquilo que nós já temos capacidade. Ele não te chama a mudar de profissão, Ele te chama a fazer de uma nova maneira. E então, somos impulsionados por Ele, encorajados por Ele a segui-lo e a ouvir a sua voz, e lançamos a rede do outro lado, do lado que Ele está mandando lançar, e percebemos o milagre da abundância. As coisas se ajustam, a vida segue o seu curso e nós temos capacidade de vencer os obstáculos. Aí então notam que é o Senhor, no versículo 7. Reconhecem que é o Senhor. Reconhecem que é Jesus e Pedro se veste. Que coisa engraçada, né? Ele estava despido, aí ele se veste para se lançar no mar. É até contraditório, né? É ali que Pedro se encontra. Se o mar representa o reino de Deus, Pedro coloca as vestes do serviço, da diaconia, o avental. Lembra que Jesus colocou um avental para lavar os pés dos discípulos? Pedro coloca esse avental e se lança no mar. Estou aqui, Senhor, rendido aos teus pés. Eu vou te seguir. Eu vou assumir essa tarefa. Ele se lança e é um mergulho no reino de Deus. É uma vontade de servi-lo, de segui-lo. Naamã precisou tirar as vestes, ele precisou colocar as vestes do serviço, porque o Senhor o encontrou no momento difícil, porque o Senhor insiste, porque o Senhor lança ainda palavras ao nosso coração. Reconhecemos que é Ele, e esperanças são ressuscitadas, e Ele se lança na água, e lança-se completamente no projeto de Deus, disposto a servi-lo para sempre. Saltaram na terra e viram ali brasas, em cima peixes, e havia também pão. Perceberam o milagre? Saíram para trabalhar, tentativa de suprir as necessidades de casa, e o Senhor já estava aguardando com brasas, com peixes e com pães. O que eu quero te afirmar nesse momento é o seguinte: a vida não é construída num passado já concluído que a gente tenta voltar sempre, mas num futuro novo é que as promessas estão sendo guardadas e protegidas por Deus. É lá na frente que nós vamos encontrar as brasas, os peixes e os pães. É insistir no reino de Deus, é dedicar-se ao reino de Deus, é colocar todo o seu empenho, toda a sua força, porque é um pouco mais na frente que os milagres estão revelados.
O que Jesus está mostrando para os discípulos é no futuro, meus irmãos, minhas irmãs. Não se desesperem, não retrocedam, não voltem atrás, porque eu um dia entrei na vida de vocês e dei uma nova direção, e todas as vossas necessidades serão supridas, porque enquanto vocês trabalham, eu já tenho pães, brasas e peixes na praia, aguardando. Quando vocês saírem, não devem levar nada, mas confiem em Deus, porque Ele vai suprir as vossas necessidades. É um sinal de amor, nunca numa etapa fechada, nunca num passado concluído, mas num futuro novo que se abre. Como será, pastor? Eu não sei como será, mas Ele vai fazer, Ele vai promover, Ele vai provocar. Agora vocês devem trazer os peixes que pescaram e unir-se aos peixes que eu coloquei. Peguem lá os peixes que vocês apanharam. O projeto de Deus acontece assim, o milagre acontece dessa maneira, quando nós reunimos aquilo que temos com aquilo que o Senhor nos deu. E apanharam 153 peixes. Essa é uma informação. Outro dia eu estava na televisão, ouvi cuidado com esse negócio de oferta estipulada. Cuidado com isso. Eu nunca vi isso no texto bíblico. Cada um deve dar o seu coração. Programa de televisão, a oferta era R$153, porque eram os 153 peixes grandes. E vou dizer que muitos ofertaram, e que Deus abençoe na sua infinita misericórdia, né? Que Deus olhe o coração dessas pessoas, que fizeram com sinceridade. Mas 153 peixes, é só a título de informação, era todos os peixes que os gregos já tinham feito todas as anotações, já tinham catalogados os peixes do mar. 153. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vocês vão longe. Não é só aqui no arraial de Israel. Vocês vão tocar o mundo. Vocês vão mudar a história da humanidade. Vocês vão recolher peixes de todos os lugares da face da terra. Será tão grande que não vai se romper, porque será acolhido pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Num sermão desse, uma irmã do Amazonas escreveu: pastor, o importante é conhecer a Deus, não a igreja. Eu falei: é isso mesmo, nós compartilhamos desse propósito, que todos estejam no reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, redes não se rompem. E Jesus chamou: vinde e comei. Jesus te convida e faz o convite à sua vida nesse momento, porque desse alimento você jamais terá fome, e dessa bebida você jamais terá sede. Coloque-se de pé. Quem és tu? Quem vai ter a ousadia de fazer essa pergunta para ele agora? Quem és tu? Verso 11. Ninguém ousava fazer essa pergunta, porque já sabiam que era o Senhor. É Ele. Deus também está entrando na sua vida, numa noite de trabalho, numa noite de dedicação, que você não vê o fruto do seu penoso trabalho. Eu quero te dizer, Ele está de olho, Ele vai se aproximar. Ouça as instruções do Senhor, faça conforme Ele tem te falado, e aguarde no futuro, porque aquilo que você trabalha e se dedica tanto para obter, Ele já está pronto ali te esperando,
Porque antes de qualquer esforço que você tenha, meu irmão, minha irmã, Deus tem zelo e amor pela sua vida. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha falar conosco e venha nos tirar dessa situação de improdutividade. Venha nos tirar desse fechado, desse passado fechado, onde retrocedemos garantias que nós tínhamos para o inusitado, para aquilo que o Senhor está querendo fazer na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus restaurou-os. Deus os encontrou assim, pássaros de asas quebradas, mas restaurou-lhes ao ponto que lhes fez voar como nunca tivessem imaginado.